Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: que entrevista coletiva foi essa do Luxemburgo depois da classificação do Corinthians para a semifinal da Sul-Americana? Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo dessa entrevista. Antes, aquele recado para você que se amarra em Fantasy Game, gosta de jogar o Fantasy Game, escalar quem você acha que vai se dar bem na rodada. O Rei do Pitaco, o maior Fantasy Game diário do Brasil, tem uma Superliga apenas com os 3 jogos de quinta-feira das competições sul-americanas. Apenas com São Paulo e LDU, Olímpia e Fluminense e Fortaleza e América Mineiro. Esses 3 jogos vão distribuir R$100 mil em prêmios. Você, se for a melhor escalação, se você montar o melhor time, você leva sozinho R$50 mil. Então não perde tempo, clica no link que está na descrição, monta o seu time e o Rei do Pitaco pode botar R$50 mil no seu bolso. Não perde tempo. Você tem até 16h59 de quinta-feira para escalar o seu time. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, depois que a gente viu o Corinthians ter uma classificação heróica, mas muito perigosa para a semifinal da Copa Sul-Americana, depois de perder para o Estudiantes por 1-0 no tempo normal e nos pênaltis conseguir vencer o Estudiantes por 4-2, de novo com o Cássio pegando um pênalti e com a trave, no caso o travessão, jogando a favor do Corinthians também, já que o Estudiantes chutou 2 pênaltis, 2 penalidades no travessão. E quem assistiu o jogo sabe que o jogo foi um atropelo do Estudiantes. O Estudiantes finalizou 30 vezes ao gol do Corinthians, 17 no gol, 11 no gol. Além disso, foram 17 finalizações para fora, dessas 4 foram na trave no tempo normal. No total, o Corinthians recebeu 6 bolas em trave ou travessão. O Cássio fez pelo menos, no tempo normal, pelo menos 4 defesas gigantes. Então, assim, foi um jogo de um atropelo do time do Racing. Isso ficou evidente para quem assistiu o jogo. Eu falei muito do jogo na live que eu fiz logo após a partida. Então, a live está aqui no canal também, se você quiser assistir. E aí, na live, eu não consegui assistir a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo, porque eu estava na live, eu não podia botar a entrevista na minha live por conta de direitos de transmissão, então eu não assisti. Fechei a live sem ver a entrevista. Fui ver a entrevista do Luxemburgo agora de manhã, e a entrevista é gravíssima do ponto de vista de preocupante. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo em que eu analiso a entrevista coletiva do Sampaoli depois do empate do Flamengo com o Internacional no Maracanã, e essa entrevista do Luxemburgo é tão grave quanto a entrevista do Sampaoli. O Luxemburgo, na entrevista, em momento algum, ele mostrou a preocupação necessária com uma atuação em que o Corinthians foi dominado completamente, praticamente em todos os 90 minutos, em que o Estudiantes teve várias oportunidades para fazer o gol. Fez gol com 1 minuto, e depois teve pelo menos, contando as 4 bolas na trave, mais 4 chances claras, teve pelo menos 8 chances, grandes chances de gol. E o Corinthians passou. Verdade, o Corinthians passou. Se você está ali apenas olhando o resultado, o Corinthians passou. E aí o Vanderlei deu essa declaração aqui. Deu certo. Nós classificamos. Errado é quando você não consegue o resultado, ao ser perguntado se a estratégia dele tinha dado certo. Com todo o carinho que o Luxemburgo merece, porque conhece muito mais de futebol do que eu, e do que todos nós, do que quase todo mundo do Brasil e do mundo, não dá para você dizer que sua estratégia deu certo se você tomou 30 finalizações, 11 no gol, se você tomou 4 bolas na trave e seu goleiro fez 4 grandes defesas. Não tem nenhuma estratégia para isso acontecer. Ainda que você faça uma estratégia defensiva, se você tomou 4 bolas na trave, 4 chances claras, tomou um gol com 1 minuto, essa estratégia
não funcionou. Essa estratégia não deu certo. Mas classificou. Lógico, classificar é ótimo. Entre uma estratégia que dá certo e uma estratégia que dá errado e classifica, lógico que você quer classificar. Mas o que você vai fazer com o que aconteceu no jogo para frente é o ponto mais importante. Eu acho muito problemático que um treinador vá para uma entrevista coletiva e diga que a estratégia dele deu certo com esse cenário. Muito problemático. Mas isso não foi o mais grave. Teve coisa pior. Depois disso, Luxemburgo falou isso aqui ao ser perguntado na comparação do jogo contra o Estudiantes com o jogo contra o São Paulo, quando o Corinthians não conseguiu a vaga. Certo? O Corinthians não conseguiu a vaga. O Corinthians foi eliminado pelo São Paulo. Aí ele falou assim, olha que, enfim, contra o São Paulo, no Morumbi, eu queria sair perdendo por 1-0 no primeiro tempo. Meu pai do céu, eu queria sair perdendo? Não faz, ali tem alguma coisa. Mas mesmo, vamos supor que, vamos dar o benefício da dúvida para o Luxemburgo e diga que ele queria dizer, eu cogitava sair perdendo por 1-0, né? Porque eu queria sair perdendo, é um troço, sim, não consigo entender. Mas tomamos 2-0 e tivemos que ir para cima. Isso muda a estratégia. Eu tenho dificuldade de entender isso. Ele aceitava perder por 1-0. Mas como tomou 2, ele mudou a estratégia. Mas isso era lógico, meu Deus. O Corinthians foi amassado pelo São Paulo no primeiro tempo. É lógico que ele tinha que mudar a estratégia, porque ele estava sendo eliminado. O 2-0 eliminava o Corinthians. E aí isso muda a estratégia. Qual a estratégia? De tomar calor no primeiro tempo? E ele viu isso acontecer no primeiro tempo do jogo do Morumbi e repetiu essa estratégia no primeiro tempo ou no jogo contra o Estudiantes. E acabou não sendo eliminado por uma conjunção de fatores. 4 bolas na trave, o Cássio é um goleiro fenomenal, jogador mais decisivo da história do Corinthians, o Cássio pegou pênalti, bolas no travessão nos pênaltis. Mas essa declaração aqui, ela é uma declaração de quem está tendo muita dificuldade de entender o que precisa ser feito. Como eu falei no caso do Sampaoli, esse tipo de declaração é um tipo de declaração que derruba treinador, ainda que tenha classificado. Esse tipo de declaração aqui é a declaração de quem está no cargo, mas não tem noção do que precisa ser feito. E aí é aquilo que eu falei, que eu costumo dizer. Um técnico que depois de uma atuação dessa dá esse tipo de declaração, ele é um problema. Porque no entendimento dele, tá ok. No entendimento dele, não tem o que ser mexido, não tem o que ser consertado. Porque, segundo ele, a estratégia dele, na declaração anterior, deu certo. Porque a estratégia dele deu certo porque saiu classificado. Então o Corinthians pode, na semifinal, por exemplo, enfrentar um Fortaleza, que tem jogado muito bem. E qual vai ser a estratégia dele? A estratégia dele vai ser, no jogo do Castelão, aceitar perder por 1-0? Qual vai ser a estratégia dele no jogo de ida, na Neoquímica Arena, que o Corinthians ganhou, até jogou melhor muito melhor do que jogou nos 2 jogos de volta. Lógico, o Corinthians é forte em casa. Mas o que vai ser a estratégia dele? A estratégia dele é classificou, deu certo, foi eliminado, deu errado? Então, assim, essa entrevista do Vanderlei Luxemburgo é muito preocupante. Ainda que a vaga tenha vindo, é muito preocupante porque denota que o Luxemburgo está no mínimo com dificuldade de entender o que fazer. Não estou nem falando aqui das estratégias dele que deram errado, né? A estratégia dele de botar o Renato Augusto de 9 e de falso 9, falso 10, não sei qual foi. O Renato Augusto sumiu do jogo, não participou do jogo. Seu melhor jogador, possivelmente o jogador com mais recurso em campo, ele não participou do jogo. E você demorou um tempo inteiro com o time sendo amassado para desfazer isso.
para desfazer, tirar alguém, tirar o Romero, ou tirar, sei lá, o Juan, que saíram no intervalo, por que não trocar no meio? Por que não trocar com 20 minutos? Com 20 minutos o amasso do Estudiantes já indicava isso não deu certo. E aí ficou, seguiu, classificou. Num roteiro que apenas no futebol é possível. Nenhum outro esporte coletivo, um time que está amassando o outro como o Corinthians foi amassado, esse time consegue sair com o resultado que lhe é favorável. Eu costumo dizer isso, nenhum outro. No vôlei seria 3-0, no basquete seriam 30 pontos de vantagem, no handebol seriam 30 gols de vantagem. Com esse volume de jogo, no hóquei seria 5-0 no hóquei. Então, assim, no futebol, por características únicas, por um Estudiante que poderia e deveria ter finalizado melhor, 4 bolas na trave, né? Bola na trave não é acerto, tá? Bola na trave é erro. Tanto é que bola na trave é considerado pela maioria dos serviços de estatística como finalização errada, finalização para fora, porque a bola foi na trave. Então, assim, é muito preocupante a forma como está o Luxemburgo. A coletiva do Luxemburgo com o Estudiante é a típica coletiva que mesmo com a vaga pode derrubar um treinador. Tem que ver se o Corinthians vai fazer. Vai lembrar as semifinais da Sul-Americana, no caso, elas são no meio de semana do dia 26, 27 e 28 de setembro. Então nós temos um mês até a semifinal da Sul-Americana. Vamos ver se ou o Corinthians toma uma atitude ou se o Luxemburgo consegue achar um caminho. Nesse momento, não parece tá achando. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários. Resta ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e, claro, se você puder virar membro aqui do canal do VSR, clica no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima e aí contribui com o canal. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.